Todo mundo já passou numa via que tinha lombada, às vezes várias delas. Mas se eu te falar que na maioria dos casos ela é proibida, ou então no mínimo foi implantada incorretamente. Olá, eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito do YouTube Brasil. Quem mora em vias onde passam condutores em alta velocidade, normalmente vias mais estreitas, a primeira solução que vem à cabeça é solicitar ao órgão de trânsito que implante uma lombada naquela via. Quando não muito, a própria comunidade implanta. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar que, na maioria dos casos, elas são proibidas e mesmo assim, quando existem, podem estar lá implantadas de forma ilegal. Essa resposta a gente encontra no artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. Mas te convido a não sair do vídeo ainda, porque existem informações ainda muito importantes. A primeira delas é de que, assim como previsto na lei, o CONTRAN, através da Resolução 600, definiu quais os tipos e quais as condições para lombadas serem implantadas. Existem dois tipos de lombada, tipo A e tipo B. As lombadas do tipo A são aquelas em que o órgão vai implantar quando pretender reduzir a velocidade em até 30 km por hora. Excepcionalmente, podem ser implantadas em rodovias, desde que seja em trechos urbanos, e nos demais casos, apenas em vias coletoras e locais. São proibidas essas ondulações transversais em vias arteriais e de trânsito rápido. Inclusive, muito provavelmente, a lombada que você está acostumado a ver, ela está fora do padrão, porque essas lombadas elas não podem ser muito altas e muito curtas. Elas, dentro do padrão, têm que ter, quando do tipo A, de 8 a 10 centímetros máximos de altura e um comprimento de 3,70 m, e não da forma como a gente normalmente vê. Existem também as do tipo B, que é para uma redução ainda maior, até 20 km por hora. Neste caso, apenas em vias locais, mas nessa via não pode passar transporte coletivo de passageiros e ela tem uma altura entre 6 e 8 centímetros e um comprimento de 1,5 m. Bem diferente das lombadas que a gente está acostumado a ver, na verdade. Inclusive, o uso de tachão, que muitos conhecem como olho de gato, não podem ser utilizados como redutores de velocidade em nenhuma situação. Tenho certeza que você já deve ter visto a utilização de tachões com essa finalidade, com esse intuito de reduzir velocidade, mas isso é definitivamente proibido. Inclusive, existem muitas outras exigências para a implantação de lombadas por parte dos órgãos de trânsito. Para que nós possamos exercer nossos direitos, precisamos entender claramente o papel de cada órgão para não reclamar no lugar errado. Recentemente, num protesto aqui em Pernambuco, na BR-101, as pessoas pediam o desligamento das lombadas eletrônicas no período da madrugada. O curioso é que as pessoas, incluindo aí um dos repórteres, falava da necessidade do Detran responder a essa demanda. É curioso porque a rodovia federal não é de competência dos Detrans. É a mesma coisa que, por exemplo, você ir num órgão municipal tentar tirar sua carteira de habilitação. Essa é uma atribuição que é do Detran. Se a fiscalização é numa rodovia federal, automaticamente a responsabilidade é do DENIT. Então nós temos órgãos federais, estaduais e municipais e mesmo assim a cada um cabem atribuições distintas. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que eu preciso conhecer quais os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, saber as esferas de competência e quais são as suas circunscrições, que são as áreas de abrangência.
Uma vez munido desta informação de qual o problema e qual o órgão ou entidade competente para resolvê-lo, a gente vai para o Código de Trânsito Brasileiro, onde tem um capítulo exclusivo chamado do cidadão. Ele só tem 2 artigos, mas eles são muito importantes para que você possa, como eu falei na abertura, exercer os seus direitos. O artigo 72 diz o seguinte: todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. Esse é um direito, como visto na letra da lei, não só do cidadão, mas de qualquer entidade civil organizada, mas deve ser encaminhada por escrito, ainda que seja por e-mail ou por qualquer forma que aquele órgão tenha dado publicidade. Qualquer forma que o órgão diz entre em contato conosco e que possa ser feito de forma escrita, será válida a sua solicitação. Ainda assim, eu recomendo que o entregue pessoalmente no órgão, sempre que possível, para que você possa ter algum tipo de protocolo físico. Uma vez protocolado, como ficará a resposta do órgão? Está lá no artigo seguinte, artigo 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito dentro de prazos mínimos sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. Neste caso, o Código de Trânsito afirma que os órgãos precisam responder se sim, quando vão fazer, e se não, o porquê não irão fazer. Mas, de certa forma, deixou em aberto o que seriam prazos mínimos. É importante que a gente saiba que desde 2011 nós já temos a Lei de Acesso à Informação. E este artigo, ainda que tenha sido redigido anteriormente, porque o código é de 98, ele está em consonância com a Lei de Acesso à Informação. E nela fica expresso que a informação deve ser dada de forma imediata, mas quando isso não for possível, que seja feita num período de até 20 dias. Caso não seja possível nesse período de 20 dias, de forma justificada, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. Inclusive, também será dever do órgão informar quando aquela solicitação foi feita de forma equivocada. Por exemplo, mandar para o Detran uma solicitação relacionada a uma rodovia federal, como no exemplo que eu tinha dado anteriormente. Neste caso, o órgão deve dizer ao requerente para qual órgão ele deve enviar a solicitação. Uma pessoa me fez a seguinte pergunta: se houver um acidente de moto pelo motivo da lombada, a prefeitura responde por danos materiais e corporais? A resposta é sim, não apenas as prefeituras. Qualquer órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito, dentro das suas competências e atribuições e na sua circunscrição, vão responder por isso. E é muito simples encontrar o dispositivo legal. Parágrafo 3º, lá no primeiro artigo do Código de Trânsito. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido relevante. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.